Em destaque no Panorama CBN, reações de Moraes e Toffoli ao projeto do Código de Conduta no STF. Investigação contra ministro do STJ acusado de assédio a jovem de 18 anos. Você também vai saber que em jantar regado ao uísque e ao som de samba enredo, Lula fez pedidos a Hugo Mota. Estados Unidos, Ucrânia e Rússia iniciam nova rodada de negociações pelo fim da guerra. E aeroporto de Berlim, na Alemanha, fecha por causa da nevasca. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Começo contando que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, cancelou o almoço com ministros para discutir o Código de Conduta da Corte. Uma decisão tomada horas depois de o ministro Alexandre de Moraes ter dado vários recados contrários à adoção das diretrizes. O almoço estava marcado para o dia 12, em que seria discutido o cronograma para implementar o Código de Ética no STF. Só que na sessão de ontem, em que foi julgada uma ação que questiona regras para manifestações de juízes nas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes disse que a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura já bastam para ditar a conduta de juízes. Ele reclamou das restrições impostas aos magistrados e falou que as palestras dadas por juízes estão sendo demonizadas por má-fé. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Bom, uma observação. Embora não haja uma tabela oficial, levantamentos indicam que os ministros do Supremo recebem, em média, R$50 mil por hora de palestra. Registros recentes mostram cachês que variam entre R$15 mil e R$72.500 por evento. E a crítica principal feita por setores da sociedade civil não é ao ato de dar palestras em si, mas ao eventual conflito de interesses, né? Muitas vezes as palestras são pagas por empresas ou entidades que possuem processos no STF. Mas vamos lá, voltando ao discurso dessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes também defendeu o direito dos juízes terem participação em sociedades de empresas privadas, desde que observados os limites da lei. Magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco. Ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. E o ministro Dias Toffoli pediu uma parte e defendeu a possibilidade de magistrados serem acionistas de empresas. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Bom, reunião então sobre o Código de Conduta cancelada, código travado a princípio, né? E o assunto repercute no Congresso, hein? Durante uma audiência no Senado, o senador Alessandro Vieira, do PSD, apontou controvérsias envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o Banco Master. Nós temos a notícia não desmentida de uma contratação específica do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes em um valor absolutamente incompatível com a prática desse setor, 130 milhões de reais, segundo informações novamente não contestadas, com prioridade pelo Banco Master e aparentemente sem nenhuma contraprestação de serviço jurídico.
Isso é gravíssimo. Nós temos em seguida a atuação e a interação do grupo controlador do Banco Master com familiares do ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli, que toma uma série de decisões também absolutamente atípicas no tocante ao caso Master. Um levantamento feito pelo Estadão aponta que parentes de primeiro grau de 8 dos atuais 10 ministros do STF tiveram um salto na atuação nas cortes superiores após a ascensão dos familiares à cúpula do Judiciário. Foram contabilizados 1.860 processos no STF e no Superior Tribunal de Justiça, com participação de parentes de ministros do STF. Bom, as ações foram protocoladas após magistrados ingressarem na corte. Do total, 1.289 ações, o que equivale a 70%. Apenas os ministros André Mendonça e Carmen Lúcia não têm familiares com processos em tramitação nas duas cortes. 4 parentes de ministros disseram que os casos em que atuaram nos tribunais superiores foram originados em instâncias inferiores. Em nota, o STF disse que os ministros cumprem rigorosamente as normas, abstendo-se de atuar em causa em que haja impedimento legal. E dos desdobramentos do caso Master, eu te conto agora que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o grupo Fictor, que tentou comprar o Master e pediu recuperação judicial. O conglomerado é suspeito de cometer 4 crimes: gestão fraudulenta, apropriação indébita, emissão de títulos sem lastro e operação de instituição financeira sem autorização. No depoimento à Polícia Federal em dezembro, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, falou sobre o negócio com o Fictor, que acabou barrado pelo Banco Central. A venda do banco de investimento e a entrada dos investidores estrangeiros junto com a Fictor na compra do banco. Ou seja, era um desfecho de final feliz para o sistema financeiro, não era só para mim, que foi, infelizmente, interrompido pela operação. Nessa quarta-feira, senadores da Comissão de Assuntos Econômicos se reuniram com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Eles querem ter acesso a documentos relacionados ao Banco Master, como o processo que culminou com a liquidação do conglomerado. Página virada para você saber que o presidente Lula recebeu num jantar na Granja do Torto o presidente da Câmara, Hugo Mota, ministros e líderes da base aliada no Congresso. O encontro durou cerca de 3 horas. Lula fez afagos ao presidente da Câmara e reforçou o pedido para que sejam votadas as pautas prioritárias do governo neste ano, quando ele vai tentar a reeleição. Na lista estão a proposta que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, a regulação do trabalho em aplicativos e um marco legal para a exploração de minerais críticos no país. O jornal Globo está trazendo alguns bastidores desse jantar, dizendo que Lula também pediu a Mota que o Congresso aprove rapidamente o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que tende a ser votado até março. E num discurso com tom emocional, Lula disse que tem certeza que sairá vitorioso em outubro, mas admitiu que será uma eleição difícil. No cardápio teve bacon de pirarucu, cerveja, vinho, cachaça e muito uísque. Lula circulou entre os convidados, conversou de forma descontraída e fez o discurso. Mas antes, deixou tocar a música Eu Venho Lá do Sertão. E Lula não fez cobranças públicas. Os pedidos à Mota ocorreram em conversas paralelas. No final, teve muito samba enredo, principalmente do Acadêmicos de Niterói, desse ano, que homenageia Lula e a trajetória política dele. O gesto tem sido repetido pelo presidente em vários encontros recentes. Ele tem mostrado o samba para todo mundo. Agora, o presidente deixou de lado o ruído mais recente na relação com o Congresso, após a aprovação dos projetos que reajustam o salário dos servidores do Legislativo, mudam critérios de gratificação e impactam muito dinheiro, impactam muito no orçamento. Além disso, os textos criam uma espécie de escala 3x1, no momento em que se discute o fim da escala 6x1. Nessa escala 3x1 do Legislativo, os servidores têm direito a uma folga a cada 3 dias trabalhados, e a folga pode ser revertida em dinheiro, livre de imposto de renda. Os projetos, aprovados na Câmara e no Senado, no intervalo de 3 horas, terão um impacto de 790 milhões de reais no orçamento desse ano, para eu ser mais precisa, falando de impacto.
Como a votação foi simbólica, os parlamentares nem precisaram registrar o voto. Depois da repercussão, o governo negou que tenha feito acordos pela aprovação das propostas. E agora, após o reajuste dos salários dos servidores e a concessão dos penduricalhos, os deputados querem aumentar a verba de gabinete. Segundo o jornal Valor, os parlamentares discutem um aumento entre 15% e 26% da cota que cada deputado tem para pagar salários de até 25 assessores que trabalham para o mandato em Brasília ou nos estados. Hoje, cada deputado tem direito a R$ 133 mil por mês. A ideia é aumentar esse recurso para R$ 152 mil. Se a proposta for aprovada, o custo total para os 513 gabinetes será de R$ 77 milhões mensais. Tá sobrando dinheiro, né? Agora vamos dar uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. O banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br e saiba mais. De volta ao noticiário, para você saber que a jovem que denunciou o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi, por assédio sexual, vai prestar depoimento hoje em São Paulo. O STJ já abriu uma sindicância para investigar o caso e o ministro pediu licença médica. A comissão encarregada da apuração será formada pelos ministros Raul Araújo, Isabel Galotti e Antônio Carlos Ferreira. A revelação da denúncia foi feita pela revista Veja e envolve essa jovem de 18 anos. A moça falou que foi assediada durante as férias em Balneário Camboriú, onde ela e os pais passavam uma temporada na casa de praia do ministro, que tem 68 anos. Ela contou aos pais que estava no mar quando o ministro tentou agarrá-la. Logo após o episódio, o casal deixou a casa do ministro em Santa Catarina e foi até a delegacia, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil em São Paulo. No STF, o ministro Nunes Marques foi sorteado para relatar a investigação da denúncia. O caso foi remetido ao Supremo porque o ministro tem foro privilegiado. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça também abriu um processo para apurar a conduta do ministro. Marco Buzzi negou as acusações e disse que foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas. Ele disse que as informações não correspondem aos fatos e falou que repudia toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio. Conto também sobre o fim das investigações da Polícia Civil de Santa Catarina envolvendo a morte do cão Orelha. Agora, o caso chegou ao Ministério Público Estadual, em Florianópolis. O órgão recebeu o relatório final conduzido pela polícia e será responsável por analisar o material que tramita sob sigilo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que a investigação foi concluída na terça-feira, né? A polícia aponta um adolescente como agressor do Orelha e pede a internação do jovem, que é equivalente a uma prisão de adulto. Os advogados dele negam as acusações. E, além disso, foram indiciados 3 maiores por coação à testemunha neste caso. O cão foi atacado na madrugada do dia 4 de janeiro. Vamos aqui com um bloco de notícias variadas. Primeiro, para você saber que documentos obtidos pelo portal G1 revelam que a correção da redação do Enem 2025 seguiu regras diferentes de anos anteriores. A reportagem está contando que competências avaliadas continuaram as mesmas, mas com especificações diferentes que impactaram as notas dos candidatos. O INEP nega as modificações nos critérios e disse que a igualdade está garantida. Trabalhadores já podem consultar a partir de hoje se têm direito ao abono salarial do PIS/PASEP deste ano, referente a 2024. Para saber, basta entrar no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O pagamento começa no dia 16 de fevereiro e será feito para pessoas que nasceram em janeiro.
Tribunal de Contas da União vai encaminhar uma série de recomendações ao Conselho Curador do FGTS após uma auditoria apontar baixa execução dos recursos destinados a obras de saneamento, infraestrutura e programas de apoio financiados pelo fundo. O FGTS funciona não apenas como uma reserva financeira para o trabalhador, mas também como um importante instrumento de fomento. Só que, muitas vezes, esses recursos não são destinados a obras, a infraestrutura e a programas como deveria ser, né? Como deveriam ser. No saneamento básico, o levantamento do TCU aponta que dos 24 bilhões de reais previstos, apenas 46% foram efetivamente usados. A maioria desses recursos foi direcionada à região Sudeste. O Tribunal de Contas da União também autorizou a realização de uma inspeção nos Correios para apurar possíveis irregularidades administrativas na gestão da estatal. A empresa tem prazo de 20 dias para encaminhar as informações que foram pedidas à Corte de Contas. A medida atende a uma solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria na empresa. A defesa de Jair Bolsonaro disse que o ex-presidente teve piora no quadro de saúde. Os advogados pediram que a Polícia Federal seja intimada para apresentar com urgência um laudo pericial. O documento é considerado necessário para que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, analise a possibilidade de conceder prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. O STF começa a julgar no dia 13 de fevereiro se a lei da anistia também pode ser aplicada para crimes que ocorreram na ditadura. O caso será analisado no plenário virtual do STF. Os ministros podem inserir os votos até o dia 24 de fevereiro. A decisão tomada pela Corte terá que ser seguida por todas as instâncias da Justiça em casos semelhantes. Noticiário internacional agora em destaque. Uma rodada nova de negociações de paz entre delegações da Rússia e da Ucrânia, mediada pelos Estados Unidos, começou nesta quinta-feira. O ministro russo Kirill Dmitriev afirma que houve progresso no acordo. Essa é a segunda parte das negociações, que começaram em janeiro. O governo ucraniano está sob pressão dos Estados Unidos para aceitar o acordo para interromper a guerra, que já dura quase 4 anos. Ao mesmo tempo, lida com uma campanha de ataques aéreos russos que devastou o sistema de energia do país durante um dos invernos mais frios dos últimos anos. Enviados de Moscou, Kiev e dos Estados Unidos se reuniram na semana passada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E a rodada terminou sem avanços concretos. Vamos ver o que vai sair dessa nova rodada de negociações. Até agora, autoridades divulgaram poucos detalhes. Embora autoridades ucranianas e russas tenham concordado, em princípio, com os apelos de Washington por um compromisso, Moscou e Kiev divergem profundamente sobre os termos do acordo. O aeroporto de Berlim, capital da Alemanha, informou hoje que as decolagens estão canceladas devido à neve e à chuva. O site do aeroporto está avisando aos passageiros e aconselhando que verifiquem as condições dos voos com as companhias aéreas. Berlim foi atingida por uma nova nevasca e chuva congelante. No início de janeiro, vários países da Europa foram atingidos pelo frio e cidades ficaram cobertas de neve. O governo dos Estados Unidos decidiu retirar cerca de 700 agentes do Serviço de Imigração e Alfândega que atuavam em Minneapolis. Nas últimas semanas, a maior cidade do estado de Minnesota foi palco de embates entre agentes federais do ICE e manifestantes contrários à política migratória do governo Trump. Em janeiro, lembrando, 2 cidadãos americanos foram mortos a tiros em Minneapolis por membros do ICE. 3 navios de guerra dos Estados Unidos chegaram ao Haiti para uma missão descrita pela Embaixada Americana em Porto Príncipe como de segurança e estabilização. Segundo o Departamento de Estado, a instabilidade crônica do Haiti é resultado de políticos corruptos que usam gangues e outros grupos armados para criar desordem nas ruas. Em janeiro, o governo americano ameaçou o Conselho de Transição do Haiti e exigiu a realização de eleições.
Tem uma reportagem do Globo de hoje contando que neste dia 5 de fevereiro, o mundo se vê pela primeira vez desde o final dos anos 1960 sem um tratado de controle dos arsenais estratégicos das duas maiores potências nucleares, Estados Unidos e Rússia. O novo START, que estabelecia limites ao número de ogivas e criava mecanismos mútuos de monitoramento e confiança, expirou sem que os signatários firmassem um texto para suceder. O momento não poderia ser pior, né? Potências nucleares gastam bilhões de dólares em programas de modernização de arsenais. Armas com capacidade de carregar ogivas são testadas em cenários de combate e o sistema multilateral do pós-Segunda Guerra Mundial se vê em crise existencial. É o que está contando a reportagem. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está alarmado e pediu que os dois países se ponham de acordo porque o fim do tratado é um momento grave para a paz e para a segurança internacional. Te conto também que um dos principais aliados do ditador deposto Nicolás Maduro foi preso na Venezuela ontem. A operação foi conduzida em conjunto por autoridades venezuelanas e norte-americanas. O empresário Alex Saab era considerado um testa de ferro do governo chavista. E na Rússia, uma explosão seguida por um grande incêndio atingiu vagões de um trem de carga que transportava combustível na região oeste do país. Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma bola de fogo se formando ao lado da linha férrea. Ainda não há informações de feridos. No futebol, o Palmeiras goleou Vitória por 5-1 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o Grêmio também aplicou uma goleada de 5-3 sobre o Botafogo de virada. O Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e assumiu a liderança da competição com 6 pontos. O Santos empatou em 1-1 com o São Paulo e chegou à 7ª partida consecutiva sem vitória, em 8 jogos. Flamengo e Internacional também empataram em 1-1. O jogo Remo e Mirassol terminou em 2-2. Hoje, mais 3 jogos movimentam a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense e Cruzeiro e Curitiba. Vão começar as Olimpíadas de Inverno e os atletas Lucas Pinheiro e Nicole Silveira serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura, que acontece amanhã na Itália. Aos 25 anos, Lucas vai carregar a bandeira do Brasil no estádio San Siro, em Milão. Ele nasceu na Noruega, mas optou por competir pelo Brasil, terra natal da mãe. E é das maiores esperanças de medalha do país. Nicole Silveira vai empunhar a bandeira do Brasil em Cortina d'Ampezzo, a 400 quilômetros de Milão. Como os jogos acontecerão de forma simultânea em diferentes sedes, alguns competidores vão participar da cerimônia de abertura em outras cidades. Na TV Globo, Nicole e Lucas falaram sobre a honra de carregar a bandeira brasileira na abertura dos Jogos. Quando eu recebi a notícia que eu vou ser uma das portas-bandeiras nas aberturas dos Jogos agora que vem em Milano Cortina, eu me emocionei muito. Eu vim do nada, sem mal saber o que era o Skeleton, e hoje eu tô aqui, então realmente é uma honra. Eu só queria compartilhar como eu mal posso esperar representar nossos cores nos Jogos Olímpicos e carregar nossa bandeira na cerimônia de abertura em Milão. O Brasil não está aqui para participar. O Brasil está aqui para fazer a diferença. Tamo junto, como Brasil. Legal! O Brasil vai participar dos Jogos de Milão Cortina 2026 com uma delegação recorde de 14 atletas titulares, além de um reserva. A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista do Brasil em Olimpíada, foi escolhida pelos organizadores para carregar a bandeira olímpica na cerimônia de abertura amanhã, às 16h, pelo horário de Brasília. E vamos encerrando assim, então, nesse climinha musical da Olimpíada de Inverno, já para te pedir música para amanhã, para o nosso sexto aqui no Panorama, ok? Manda lá no meu Instagram, biancasantos.bia, por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br, ou então na caixinha de comentário do Spotify. Prometo que vou ver, tá?
Tô indo embora junto com o nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite com Nadédia Calado. Um beijo, até amanhã. Tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.